Mas nesse momento da nossa história, um grande desafio se impõe. Precisamos urgentemente envidar todos os esforços para a criação do programa de mestrado em Direito da UFP. Nós todos que formamos a UFP, reitoria, pró-reitorias, diretorias da CHL, professores e estudantes, temos uma dívida com o nosso Estado. Somos atualmente a única instituição de ensino superior que reúne as condições objetivas e subjetivas para a criação de um mestrado em Direito. Mestrado este tão desejado pela sociedade piauiense e por diversos bacharéis que frequentemente nos procuram, nos abordam, desejosos de darem continuidade à sua formação jurídica e que não encontram, para tanto, espaço em nosso Estado. Temos todas as condições de fazê-lo. Devemos fazê-lo. E certamente vamos fazê-lo. Não podemos mais adiar, de forma indefinida, esta dívida para com a sociedade, para com as instituições e para com a cultura jurídica piauiense. Esta jornada se propõe a realizar uma grande reflexão sobre os 20 anos da Constituição Federal de 1988, a qual certamente deve muito à sociedade brasileira, os seus operadores jurídicos e os cursos de direito. Trata-se de uma Constituição que surgiu com os anseios de redemocratização da sociedade brasileira, após um dos períodos mais sombrios e nefastos de sua trajetória política e jurídica. Trata-se de uma Constituição democrática, a qual resultou de um pacto plural. Está surgindo uma Constituição moderna, densa, repleta de valores e de princípios, e que abriu amplas possibilidades para o mundo de direito e para a renovação da velha cultura jurídica instalada no país. Trata-se de uma Constituição que propiciou uma transição de um período autoritário para um período de normalidade democrática e que também proporcionou a solução de forma democrática de graves impasses políticos e de grandes turbulências econômicas. Trata-se de uma Constituição que, bem interpretada e bem aplicada, não se constitui em obstáculo à governabilidade, ao contrário do que apregoam respeitáveis vozes da República. É uma Constituição concreta, denominada de Constituição Cidadã por Ulisses Guimarães, e que se voltou para os problemas concretos do homem e da mulher do Brasil. É esta Constituição que debateremos nesta jornada que ora se inicia. A todos, uma boa jornada. O conferencista desta noite é o professor Inocêncio Mártires Coelho. Ele é doutor pela Universidade de Brasília, foi professor da UNB e procurador-geral da República. Atualmente é presidente e professor permanente do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP Limitada. É autor de diversas obras, dentre elas Aspectos da Teoria Pura do Direito, pela Gráfica do Senado, Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais, pela editora Brasília Jurídica, Interpretação Constitucional e Curso de Direito Constitucional, ambos pela editora Saraiva. Com a palavra para a sua conferência, o professor Inocêncio Coelho. Boa noite a todos. Professora Jair Cobassi, em cuja pessoa saúde os demais membros da mesa, jovens estudantes do Piauí.
aos quais peço permissão para um registro de ordem puramente pessoal e sentimental. Quero agradecer a presença aqui agora de dois notáveis professores desta universidade, que eu tive o privilégio, puramente cronológico, de ter como aluno da Universidade de Brasília, o desembargador Carlos Landim e o promotor Edilson Farias. Aos quais eu peço estar com vocês aqui no Piauí é um motivo de dupla alegria. Primeiro, poder conversar com os jovens. Me disse Edilson que a plateia era maciçamente constituída de jovens. Tanto melhor, porque eles estão com a cabeça ainda em processo de preenchimento, ou seja, abertos a receber informações. Nossos colegas mais velhos, eu expresso o meu temor por dizer coisas que eles já sabem ou dizer coisas com as quais eles não concordam absolutamente. A paciência faz parte do processo. O tema da nossa conversa é o poder normativo da jurisdição constitucional, o caso brasileiro. Primeira observação a fazer, que é a premissa do texto. Todo juiz cria direito. Temos que afastar de plano qualquer ideia de passividade do juiz. O juiz não é a boca que pronuncia as palavras da lei, como dizia Montesquieu. E não dizia no sentido passivo, não, era uma expressão histórica. A época que escreveu o Espírito da Lei. O juiz é necessariamente criador. Felizmente, porque se ele se limitasse a responder mecanicamente com as tábuas da lei na mão, os gravíssimos problemas sociais que são postos a seu exame, ele seria um papagaio repetidor de pensamentos alheios. O juiz é necessariamente criador, porque ele transforma direito escrito, formas, em realidade. Ele faz coisas com palavras. O juiz é um dos poucos cidadãos na sociedade que faz coisas com palavras. Publique-se, registre-se, cumpra-se, recolha-se na prisão. A partir daquele momento passam a acontecer coisas. Então o juiz faz coisas com palavras. Daí a sua extrema responsabilidade, porque produzindo efeitos catastróficos toda vez que fala, ele tem que medir muito cuidado a ocasião de falar e o tamanho das suas expressões. Então, necessariamente é criador o poder judiciário. Em se tratando da jurisdição constitucional, ou seja, da cúpula dos sistemas constitucionais contemporâneos, alarga-se sobremaneira esta função criadora. E por quê? Por três razões fundamentais, entre tantas outras que nós poderíamos apresentar. A primeira é que as constituições, exceção feita puramente uma deferência histórica à chamada Constituição Inglesa, que na verdade é uma Constituição escrita, com a Magna Carta, a Petição de Direitos, Bill de Direitos, etc. Ressalvada essa hipótese, uma Constituição costumeira, as Constituições são documentos escritos, o que significa dizer formas representativas, realidades significativas, textos. E o texto normativo é, por natureza, um texto aberto, o que significa dizer, ele é receptivo, ele é propiciador de leituras diversas a compasso das transformações sociais. Portanto, sendo as Constituições documentos escritos, textos escritos, vazados em linguagem natural, linguagem normal, elas são necessariamente receptivas e propiciadoras de diversas leituras. Primeira observação.